Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. Eu me chamo Vinícius Borges, vocês já devem me conhecer, e no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos instalar o Firebird na nossa máquina. Na verdade, nós vamos instalar o Firebird já com outra versão instalada. Eu tenho várias versões aqui, então esse passo a passo aqui que eu vou mostrar, ele pode ser utilizado com uma versão só ou com várias versões na sua máquina sem problema. Vou trocar a minha tela, aqui a gente já está na página oficial do Firebird, então firebirdsql.org. Basta a gente pesquisar aí no navegador e entrar no site oficial. Para fazer o download, nós vamos aqui em Downloads e baixar o executável. Por padrão, nós vamos usar aqui também, durante as nossas aulas lá do mini curso, a versão 5.0. Só que eu já tenho a versão 5.0 instalada. Então eu vou vir aqui em mais e instalar uma versão já obsoleta, que é a versão 2.1. Nós vamos ter aí também na descrição um artiguinho sobre o InstSVC, pessoal, feito aí pelo Stefan. Os créditos a ele, né? Eu vou deixar a descrição aí. Mas o InstSVC nada mais é do que um instalador de serviços aí do Firebird para o Windows, ok? Então, para instalar múltiplas versões, nós vamos precisar dele. Porque se a gente abrir aqui os meus serviços, vocês vão reparar que eu já tenho várias versões do Firebird rodando, ó. 2.0, 2.5, 3, 4 e 5.0. Então, outro ponto interessante também que a gente deve saber é que o arquivo de configuração do Firebird, ele deve estar rodando em portas diferentes, ou seja, 3050, 3052, 53, 4, 5, cada serviço do Firebird ele tem que estar rodando numa porta diferente, ok? Para estar funcionando, mas isso aí a gente vai ver até o final do vídeo. Para instalar, basta a gente selecionar aqui a versão, o próprio Firebird vai pedir para a gente escolher a versão de 32 ou 64 bits, a gente baixa o executável. Eu já tenho aqui o executável na minha máquina, vamos abrir mini curso SQL aqui. Então, se a gente executar o instalador, depois que ele abrir lá pra gente, a gente confirma aqui, porque a gente está executando como administrador, e pode prosseguir. No meu caso, ele vai reclamar aqui que eu já tenho outras versões. Aí ele vai perguntar, pretende cancelar? Eu vou dizer que não, que eu quero continuar. E aí, basta ir dando o seguinte aqui, aceitar os termos e condições, seguinte, seguinte novamente, não quero criar um menu no iniciar. E instalar. O próprio Firebird aí vai descompactar e fazer tudo pra gente. No meu caso, eu não vou fazer, porque eu também já tenho essa pastinha gerada. Então, depois que ele gera a pastinha, depois que ele termina de instalar, nós vamos em disco local C, ou local de instalação que você escolheu. O meu vai estar aqui em arquivos de programa, Firebird 2.1. No caso do Firebird 2.1, as versões obsoletas ela ainda tinham aqui essa pastinha bin. Então, a gente tem que abrir a pastinha bin, porque o InstSVC vai estar lá dentro. E aí, para começar a executar os trabalhos, nós copiamos aqui esse caminho e abrimos o CMD em modo de administrador. A gente pode pesquisar e executar como administrador, ou Windows R aí na máquina, CMD, Ctrl Shift Enter, o sistema vai abrir aí para nós em modo de administrador, ok? Então a gente dá um CD e o caminho do arquivo, C Program Files, lá o caminho que a gente colocou, e agora basta a gente escrever a nossa string de instalação, InstSVC, e na realidade, menos name, e aqui, Firebird 2.1. Se a gente precisar entender aqui, o InstSVC é o programa que a gente vai estar usando. O I é de install, a gente poderia digitar install também. O menos name é do nome do Firebird. E nós temos outros parâmetros que a gente consegue colocar lá. Tudo vai estar aqui explicadinho nesse mini artigo aqui da internet que eu vou estar deixando aí o link para vocês. Então, depois que a gente escreve a string, basta a gente dar um enter. O CMD vai procurar ali o InstSVC na pasta e vai executar pra gente, ó. Então, Firebird Server, Firebird 2.1, criou ali com sucesso. Se a gente ver aqui os meus serviços agora, vou reiniciar eles ali, nós já temos aqui o Firebird 2.1. Então, a gente poderia já iniciar o serviço, mas como eu falei, nós precisamos trocar a porta do Firebird. Então, para trocar a porta, nós vamos na pasta de instalação do Firebird, a gente volta uma instalação e procura esse arquivo, ó, firebird.conf. Não o .conf default, só o .conf. E a gente abre ele com o editor de código, no meu caso aqui eu vou usar o Notepad++. E a gente pode procurar aí, Ctrl F, por Remote Service Port.
localizar próximo. E aqui reparem, ó, o meu ele já está sem a cerquilha, porque a cerquilha significa que o Firebird está ignorando essa instrução. Então, sem a cerquilha, ele vai ler essa instrução aqui e rodar nessa porta 3051. Eu posso dar um Ctrl S aqui, ele vai dizer que não pode salvar porque está protegido, ele vai pedir o modo de administrador, eu vou dizer que sim, e aí ele vai salvar. Nesse caso, se a gente não está usando o Notepad++, o que a gente faz? A gente cria uma cópia desse arquivo Firebird, coloca na área de trabalho, algum outro lugar, muda ele pela área de trabalho e depois volta aqui, ó, e renomeia ele para original, que nem eu fiz aqui, tá vendo? Original.conf. Então vocês vão ter o conf da instalação e o conf que vocês alteraram em outro lugar. Porque o computador aqui, o Windows, ele não deixa a gente alterar o firebird.conf direto na pasta, ele protege esse arquivo. Então a gente tira ele da pasta, renomeia ali, muda a configuração da porta em outro lugar e depois volta ele aqui para a pasta de instalação. Após isso, basta a gente iniciar o serviço. E agora nós vamos ter aí todos esses Firebirds funcionando em portas diferentes. Então, em cada conexão que a gente for fazer com sistemas, com as ferramentas de SQL que nós vamos usar, a gente precisa informar a porta para a ferramenta de conexão. Nesse caso, nós vamos conectar um banco dbeaver aqui. O que a gente vem? A gente abre o dbeaver, a gente vai ver como funciona a porta aí na prática. Abre o dbeaver, vou esperar ele aqui carregar. Deixa eu só me recordar onde está o banco de dados aqui do Firebird. Ele tem um banco de dados teste. Aqui, maravilha. Ó. Dentro da pasta do Firebird, nós vamos ter lá exemplos. Nós vamos ter a pastinha empbuild e nós vamos ter aqui o employed fdb. Então, é esse banco também que nós vamos usar. Tá até conectado aqui, ó. No meu caso, ó. Reparem que eu vou me conectar ao banco de dados 2.0. Então, eu venho aqui numa conexão nova, escolho o Firebird e avanço. Aqui ele vai me perguntar o local, no meu caso é localhost, porque eu estou padrão na minha máquina, e aqui eu vou colocar, por exemplo, 3055, que é a porta do meu Firebird 5. Só que aqui no caminho, ó, reparem que eu vou buscar Firebird 5 não, eu quero o Firebird 2.0, por exemplo. Então a gente vem nos exemplos, empbuild, employed fdb. Se a gente testar aqui a conexão, ó, reparem que eu estou na porta 3055. Testar a conexão. Ele vai dizer aqui, ó, opa, esse erro aqui é da senha. A gente precisa marcar aqui a senha também do nosso Firebird. Ó, testar a conexão, ele vai dizer que não suporta a estrutura do disco do arquivo. Vai mostrar ali o caminho. E aí ele vai dizer que esse arquivo está numa versão 11.0 e essa porta está suportando versões 13.1. Então tá errado. O que eu venho? Eu mudo aqui. Eu sei que a minha versão 2.0 eu uso a porta 3050. Testo a conexão. Agora, ó, Firebird 2.0, ele mesmo já reconheceu. Ok, tá conectado. Basta a gente concluir. Então é importante que quando a gente vai instalar mais versões do Firebird, a gente se atente a essa questão da porta ali no arquivo conf. Se atentou ali àquela porta do arquivo conf, configurou ela direitinho, iniciou o serviço também, tudo vai funcionar aí como esperado. E agora, dentro do próprio dbeaver, se a gente abrir esse banco de teste do próprio Firebird, tá? Ele vem na própria instalação do Firebird, nós vamos ter aí algumas tabelas que nós também vamos ver aí durante o nosso curso, fazer alguns testes, né? Você pode brincar com essas tabelas aí, testar alguns SQLs, alguns comandos. Mas é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês. Lembrando, toda terça e quinta um vídeo novo aí das nossas aulas do mini curso de SQL. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.